Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bom. Nós vamos falar de números e operações. Então, olha só, quando a gente está falando de números, a gente está falando daqueles números que a gente trabalha no cotidiano, tá? Pode trabalhar com números naturais, números inteiros, números racionais. Essa é a primeira parte da nossa aula. Nós vamos trabalhar normalmente com as aulas do pré-ENEM, tudo bem? Então vamos aos slides. Então olha aí, quando eu falei no primeiro momento, eu falei que nós vamos trabalhar com números e operações. Então olha lá, os números são usados para contar, medir, codificar e ordenar e estão presentes em diferentes situações do cotidiano. Então, quando a gente fala isso, pessoal, a gente mostra que o número ele pode ser usado de várias maneiras, tá? A gente pode usar ele no nosso dia a dia, no café, almoço, no trabalho, em qualquer situação, tá? Então, os números naturais, inteiros e racionais, ou seja, num todo, ele é usado de várias maneiras, tá? E isso em qualquer operação, tá? Seja da mais simples à mais complexa. Vamos lá, continuando. Os conjuntos numéricos e as operações surgiram ao longo da história, tá, da humanidade, de resolver problemas e são usados em diferentes áreas do conhecimento. Nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês observassem. Nós vamos trabalhar uma questão e essa questão ela vai estar localizada. Questão de número 147, da prova azul, tá? Do segundo dia do Enem de 2012. Ele vai estar no livro do primeiro ano, a prova Enem, na página 12. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à questão. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos, tá? Comerciais. Existem vários modelos de demonstradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e de dois relógios de ponteiro. O número formado pelo ponteiro, os quatro primeiros, algarismo do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos e os dois últimos, tá, algarismo representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em decímetro de litros, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, observe aí. Olhando bem esse relógio, nós temos essa numeração. Só que se vocês olharem bem, nós vamos ter os quatro primeiros números. 3, o 5, 3 e 4. Ele dá uma representação de 3.534. Mas olhe bem, eu deixei ele bem representado aí. A demonstração dele acima vai dizer metros cúbicos de água consumido, certo? Então, cada numeração tem a sua posição. O número 8 é centena de litros e o número 5, dezena de litros. E observe aí que nós vamos ter o m elevado a 3, ou seja, a unidade, tá, de medida, ou seja, metros cúbicos. Já abaixo do ponteiro, nós vamos ter dois relógios. Um é litros, tá? O outro é decímetro de litro. E o símbolo do metro. Tudo bem? Então, a representação aí está bem indicada no hidrômetro. Continuando. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a... Então, observe aí que nós temos 5 alternativas.
tá? E uma delas vai ser representada na resposta. Então vamos lá. Observe aí a resposta, como ela é bem simples. No mostrador, temos que, observe bem, 3.534 metros cúbicos. Nós falamos o quê? Metros cúbicos. Que é igual a que agora? Nós vamos falar de litros. Então ele vai ficar 3.534.000 litros. Lembra do 8? O 8 lá na sua água, vamos falar dele, ó. 8 é centenas de litros. Ou seja, o 8 aí ele é representado, tá, por litro, que equivale a 800 litros. O 5, ele é dezena, não é isso? Então ele é dezena de litro, que é igual a 50 litros. Nos ponteiros, nós temos 9 litros e 3,5 decímetro de litros, ou seja, é igual a 3,35 litros. Portanto, o total de água indicado no hidrômetro em litros nós vamos pegar o que a gente viu, pessoal. Qual é a soma aí? Soma todos os números. 3.534.000 mais 800 mais 50 mais 9 mais 0,35, que é igual a 3.534.859,35. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra D. E falando disso, tá? Como a gente está falando na parte de metros cúbicos, vamos dar uma relembrada no conteúdo, uma passagem rápida. Lembre-se que, para medirmos a capacidade, podemos utilizar o metros cúbicos, né? E litros recorde, que o metro cúbico no Sistema Internacional de Unidade, o SI, é uma unidade fundamental para o cálculo, tá, do volume e capacidade. Refere-se à quantidade de espaço ocupada por um corpo e possui múltiplos e submúltiplos que estão descritos na tabela a seguir. Então vejamos. Então pode observar, pessoal, que aí nós temos na tabela os múltiplos do metro cúbico e os submúltiplos, tá, de metro cúbicos. Então vamos observar no primeiro momento, passo a passo. Quilômetros, tá, em metros cúbicos. Aí está só a representação. km elevado ao cubo. E quando a gente vai falar em metros cúbicos, a gente vai saber lá embaixo, olha, a parte de baixo, a unidade fundamental. M ao cubo ou 1 ao cubo. Tudo bem? Lá no hectômetro, a mesma coisa. Então a representação lá ele vai falar, olha, cada numeração é elevado a metros cúbicos. Já no fundamental, nos submúltiplos, é no mesmo sentido, tá? Então sempre ele vai numa multiplicação até chegar os milímetros. O litro no Sistema Internacional de Unidade, o SI, não é uma unidade oficial para medir volume e capacidade, mas, mesmo assim, é bastante usado em referência ao volume interno. Os múltiplos e submúltiplos do litro estão representados nessa próxima tabela que a gente vai ver agora. Então, observem bem. A primeira tabela, a gente viu uma coisa. Agora nós vamos falar de quililitros, tá? Quilolitros, chamado hectolitros, decalitro, litros, tá? Decilitro, centilitro, mililitro. Como a gente muito conhece esse sistema, a gente usa muito, mas o mais conhecido entre ele é o litro, que é o que todo mundo vê no dia a dia. Tudo bem? Então, olha aí. Com um metro cúbico, tá, conseguimos mensurar as estruturas sólidas. Com o litro, medimos o que é líquido. Perdão, no caso aí, ó,
Nas partes sólidas, com o litro, nós medimos o que é líquido com o litro e metro, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai ver as medidas, trabalhar com litro e metros. A gente pode fazer uma transformação, tudo bem? Vou fazer exemplos, tá? Para que fiquem bem fácil de ser visto por vocês, tá? Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Como vocês estão vendo, deixei em negrito ali. 1 litro equivale a 1 decilitro, tudo bem? Portanto, aí, em 1 decilitro, cabe 1 litro de água, ou vice-versa, tá? Para compreender melhor a relação estabelecida, vamos resolver alguns exemplos simples. Então, olha aí. Um exemplo 1. A vazão de uma torneira para encher uma jarra foi de 0,001 metros cúbicos. Para quantos litros de água essa jarra possui? Fácil. Devemos transformar a vazão de 0,001 metros cúbicos para decímetro. Então, aí, nós vamos pegar um pelo outro e multiplicar. 0,001 vezes 1000, tá? Que aí nós temos a multiplicação e o que nós estamos querendo. Tudo bem? Então, aí nós vamos ter 1 decilitro. Como 1 litro é igual a 1 decímetro, então, na jarra de água, que é o que a gente está querendo, né? Na jarra, há 1 litro de água. Tudo bem? Então, vejamos aqui. O exemplo 2. Em casa, o consumo de água no mês de fevereiro foi de 45 metros cúbicos. Calcule quantos litros de água foram consumidos. Olha só como ele é simples. Como 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, então 45 metros cúbicos é igual a 45 vezes 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 45.000 decímetros cúbicos. Concluímos que 45 metros cúbicos é igual a 45.000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Temos agora que transformar os 45.000 decímetros cúbicos em litros. Para que isso seja possível, vamos aplicar a seguinte relação. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, logo a gente vai ter que 45.000 decímetros cúbicos é igual a 45.000 litros de água. Portanto, aí, olha, foram consumidos 45.000 litros d'água, ou seja, de água. Questão 1. Olha aí. Nessa questão, pessoal, gostaria que vocês olhassem bem. Quando eu colocar assim, questão 1, livro, todas as questões, elas vão estar direcionadas ao livro de vocês, tá? Todas as questões que eu vou colocar aqui, eu vou colocar questão, o livro e a página. Tudo bem? Vamos lá. É para que fique melhor e fácil de vocês encontrarem aonde está o conteúdo, a questão e a explicação. Tudo bem? Então, olha lá, questão 1, livro do primeiro ano, a prova Enem, página de número 14. O Fundo de População das Nações Unidas, tá? É a agência de desenvolvimento internacional de Organização das Nações Unidas, a ONU, que trata de questões populacionais, segundo o órgão. Nos últimos 50 anos, o número de habitantes do mundo mais que duplicou, passando de 2 bilhões
e 500 mil em 1950, tá? E atingindo atualmente 7 bilhões em 2011. Ainda que na maioria dos países a taxa de natalidade estejam decrescendo, a população mundial segue aumentando e, segundo se prevê, chegará a 8 bilhões e 900 mil, tá, de pessoas até 2050. Até 2050, a população chegará em notação científica ao número de, nós temos aí 5 alternativas. Mas como ele está falando em notação científica, essa parte fica fácil, pessoal. Olha só. Ele falou que era quantas pessoas? 8 bilhões, não é isso? E 900 mil. Então vejamos aí, olha. Quando ele fala 8 bilhões, nós temos que observar a quantidade de casas. Todos os números. Então vai fazer aí, ó. 8 bilhões e 900 mil. Para a gente decifrar isso, é a coisa mais simples. Nós devemos lembrar das propriedades de multiplicação, potenciação, perdão. Nós devemos lembrar das propriedades de potenciação. Elas são muito aplicadas em todo tipo de conteúdo, qualquer um que for. Tudo bem? Então vejamos. Ele tem aí 8 bilhões e 900 mil. Então eu vou trabalhar. Eu sei que já vai ser 8,9 vezes 10 elevado a 9. Opa, de onde é que veio aquele 10 elevado a 9? Aí fica fácil. Vamos contar da direita para a esquerda. Só não contamos com o número 8. Quantos algarismos nós temos? No primeiro momento, nós temos 3 zeros. Mais 3, que é do 900. E mais 3 zeros até chegar o número 8. Só que com 8 a gente não conta, certo? Então nós temos aí 9 algarismos. Se formos trabalhar na potenciação, é ele quem vai acima do número 10, tá? Ele é o expoente a ser trabalhado. Tudo bem? Então a resposta aí é 8,9 vezes 10 elevado a 9. Lembrando que na notação científica é nesse tipo de situação, pessoal. Ó, observe aí. Eu deixei essa parte aí só para vocês observarem. Tudo bem? Então observe aqui que nesse exemplo abaixo eu deixei ele bem separado, ó. 0,0003, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 4. Então observa aí, ó, que eu trabalhei os números que estavam antes da vírgula. Só que o 3 é o ponto que a gente está querendo. Tudo bem? A mesma coisa vai valer para o de baixo. E uma observação, o número acima do 10, ele só vai aparecer negativo quando ele for trabalhado com vírgula. Quando ele não vem com essa vírgula, ou seja, igual ao de baixo, ele vai ser trabalhado com o expoente positivo. Tudo bem? Então, olha aí. Nessa questão aí, olha, nós temos aí a questão 8 do livro, primeiro ano, a prova Enem, página 16. Nós temos essa questão aí. Essa questão, ela está trabalhando o código de barra. E quando ele aparece e quando ele some. Tudo bem? Então, se a gente ver bem aí, ele vai dizer: os códigos de barra encontrados numa embalagem de produtos, tá, permitem organizar